Bentornato tifoso bianconero, oggi diretamente di Roma, diretamente do Vaticano, finestra bianconera, dia 21 de outubro, muitos nomes surgindo para ser possível treinador da Juventus, vamos falar disso já já, vídeo dividido em duas partes, a primeira aqui nesse lugar abençoado. Queria lembrar vocês o seguinte: no mês de dezembro vamos sortear uma camisa oficial da Juventus e se você for inscrito você vai concorrer. E depois, na sequência da temporada, outros brindes oficiais da Juventus. Muito bem, ragazzi, muitos nomes estão surgindo e muitos boatos também, né? Essa história de que o Tudor brigou com o Comolli, né? Eu acredito pouco nisso, tá? Muito pouco, para falar a verdade. Às vezes pode ter uma discussão acalorada entre treinador, entre jogador, até entre dirigente, que é mais difícil, e aí aumenta-se muito, né, do que foi supostamente uma discussão, uma briga. É que o Tudor tem um histórico de bater boca com o jogador no vestiário, mas daí a dizer que bateu boca com o Comolli passa longe e começam a surgir nomes como Mancini, Spalletti, Palladino, Thiago Motta 2. Ragazzi, já já a gente continua o vídeo, a gente dá a nossa opinião e a nossa informação, ou seria apenas uma especulação? Mas a gente vai falar sobre isso na sequência. Eccoci qua, ragazzi, continuando o vídeo de um ponto sagrado para outro ponto sagrado, porque o Finestra também é cultura, a gente vai mostrando um pouco de Roma para vocês. Roma não é só o Coliseu, ao fundo a igreja Santa Maria Maggiore, aonde está enterrado o último Papa. Muito bem, ragazzi, deixa eu ajeitar a câmera aqui. É o seguinte, continuando o vídeo que começamos ali no Vaticano, vamos falar um pouco do Tudor. Amanhã tem jogo contra o Real Madrid, jogo difícil, jogo onde a gente sabe que, infelizmente, normalmente nos últimos tempos eles são favoritos, agora eles são mais favoritos ainda. E eu queria falar duas coisas para vocês. Já falei do sorteio, mas falar da Juventus. Os nomes que estão surgindo em relação a futuro banco da Juventus, a briga do Comolli com o Tudor e outras coisinhas mais que a gente vai falar. Falou-se no Spalletti, falou-se no Mancini, está se falando muito no Palladino do Monza. A gente sabe que o Palladino tem um bom relacionamento com o Modesto, que é um dos diretores que trabalharam juntos no Monza. Inclusive o Modesto gosta muito do Palladino, né? Não é só uma questão que trabalharam juntos um bom tempo, mas ele aprova o Palladino e fala-se num retorno do Thiago Motta. Bom, o que eu tenho de informação e qual a minha opinião? Fazendo uma mistura das duas coisas. Zero informação, né? Hoje de manhã, depois que eu saí do Vaticano, fui atrás dessas informações, conversei com duas pessoas que sempre colaboram com o canal. Zero informação nesse sentido. E se tiver uma verdade nisso, a Juventus trabalharia muito por debaixo dos panos. Portanto, a partir de hoje, até depois do jogo da Lazio, se começar a sair aí, olha, conversas avançadas com o Spalletti, conversas avançadas com Mancini, ex-treinador da Itália, ou Palladino, não acreditem. Tá dado o recado, acredite quem quiser daqui para frente. O Tudor vai ser mantido por enquanto, ao que me resulta, ou seja, ao que chega até a mim, mesmo se a Juventus perder da Lazio no próximo domingo, o Tudor vai continuar no comando técnico. O que pode acontecer, existe essa possibilidade, Deus me livre, de repente tomar de 7-0 amanhã e tomar de 5-0 da Lazio, aí óbvio que é uma coisa fora da curva. Não são duas derrotas, são dois vexames. Se você perde de 1-0 para o Real Madrid e você perde de 1-0 para a Lazio, pode acontecer, embora o momento nosso não permita esses tropeços mais, principalmente no italiano. Mas você perder de 7 e de 5, aí muda-se a conotação das derrotas e aí o Tudor pode cair depois do jogo da Lazio, se acontecer 7-0 e 5-0, por exemplo.
Dito isso, derrotas normais, comuns, não vão derrubar o Tudor neste momento, mas o Comolli não saiu na mão, não levantou a voz, não. Tenho a informação que não houve nenhum atrito, tanto verbal como físico. O que pode ter acontecido, e aí nós vamos ficar na suposição, porque quem disser que sabe, está mentindo. Se tiver jornalista dizendo está mentindo, né? O que pode acontecer é um bate-boca, abre parênteses, que é uma coisa corriqueira no futebol, o bater boca. É que nem briga de família, você bate boca com o teu irmão na hora do almoço, acabou o almoço, toma um café, tá tudo em paz. Eu falei no último vídeo que tem muita gente querendo tirar proveito do momento turbulento da Juventus. E tem muita gente sim, inclusive jornalistas italianos, alguns que aparentemente gostam da Juventus, mas não gostam tanto, gostam mais dos seus likes pessoais. Então, como sempre, a gente bate nessa tecla. Tomem cuidado com essas informações que saem por aí, mesmo de sites italianos. Não houve nenhuma agressão, nenhum bate-boca, ninguém xingou ninguém entre Tudor e Comolli e vice-versa. O que pode ter acontecido no máximo é um questionamento do Comolli perante ao Tudor. E aí uma coisinha de nada, eles aumentam, olha, saiu briga, o clima tá tenso, quase chegaram às vezes de fato, o Comolli mandou o Tudor para aquele lugar e o Tudor mostrou o dedo. Não. Vou dar um exemplo aqui, vamos ilustrar, eu sempre gosto de ilustrar. Vocês lembram quando acabou o jogo com a Inter? Foi com a Inter? Não. Ou foi aquele 4x4 com o Borussia? Eu não lembro, que a gente foi buscar o empate em 5 minutos. Que eu tava puto da vida. Acho que foi com o Borussia. Que nos acréscimos a gente fez 2 gols e foi buscar de 4x2 para 4x4. E ficou um sabor de heroísmo de buscar o resultado, mas ao mesmo tempo eu fiquei puto no vídeo porque dava para ganhar. Lembra que eu fiquei puto? Não comemorei o empate? Apesar de ter sido heróico. Se eu fosse dirigente da Juventus naquele dia, eu ia chegar no Tudor e ia falar um monte para ele. E esse é o atrito. Falou tudo, pô, dava para ganhar, foi buscar em 2 minutos o empate, dava para ganhar essa porra. Esse é a espécie de atrito que pode ter tido entre Comolli e Tudor. Então tomem muito cuidado com as bobagens que os jornalistas italianos falam, que são pior que os jornalistas brasileiros, tá bom? Dito isso, Spalletti acho pouco provável, para não dizer impossível. E não é porque ele, minha opinião, é um treinador decadente, tá? Minha opinião, é um treinador que já foi o tempo de glória dele. Mas não acredito nessa possibilidade. Contato com ninguém teve, com nenhum treinador. Mancini, acredito menos ainda. Mancini está com a vida tranquilizada, foi mandado embora da seleção italiana, está ali sentado na ombra, recebendo o seu dinheiro. Não acredito que ele pegaria, não é só a Juventus, não. Acho que nem o Real Madrid ele pegaria nesse momento. Está querendo curtir lá o seu ponto. E aí entra a questão do Paladino, que também, apesar de ter uma afinidade com o Modesto, não houve nenhum contato, e eu vou dar uma opinião sobre o Paladino. Há 1 ano e meio atrás, antes do Thiago Motta, ainda quando era o Alegre Bis, eu comentei que eu gostaria muito de ver o Paladino na Juventus um dia, e continuo mantendo essa opinião. Mas eu acho, por experiência própria, pelo momento delicado que a Juventus vive, nesse momento, não sei se seria uma boa de você colocar o Paladino para pegar essa bucha. É que nem quando você sobe um jogador da base, num momento difícil, você queima ele. Porque, ragazzi, óbvio que o Tudor, eu falei para vocês no último vídeo, me dói o coração falar, porque o Tudor é um cara que conhece a Juventus, que sabe o que significa vencer e perder com essa camisa. E mais do que isso, não é só ele conhecer a Juventus e saber o peso de uma vitória e de uma derrota. O Tudor ele tem a alma, ele arrumou a parte mental, ele resgatou a confiança do Yildiz. O Yildiz falou isso, não é o Mário do Finestra que está falando. O Yildiz falou isso. Com o Tudor eu voltei a jogar com liberdade, do jeito que eu gosto. Ganhei a confiança, voltei a ter a alegria de jogar futebol. Deu uma cutucada no Motta. Aí um outro motivo, porque eu não acredito na volta do Motta. O Yildiz não gosta dele. Então, ragazzi, a gente traz o Paladino, não é uma varinha mágica.
O nosso centro de campo é fraco. O Locatelli é bom jogador, mas é só um bom jogador. O melhor que nós temos é o Thuram. O time da Juventus não é ruim, eu venho falando isso, ele é mal treinado pelo tudo. Mas eu não sei, o Paladino, uma coisa é treinar o Monza, Juventus o buraco é mais embaixo, ou o degrau é mais em cima, como vocês queiram. Será que o Paladino não pode se tornar uma decepção neste momento turbulento da Juventus? Então eu quero ver o Paladino na Juventus, mas eu não sei se esse é o momento justo para lançar ele no nosso banco de reservas. Como eu também não sei se o Zidane seria uma boa. Porque o Zidane a gente só viu no Real Madrid, um time pronto, montado, muito bom gestor de vestiário, muito bom pro mental, mas taticamente o time daquele do Real Madrid, eu sou contra essa coisa de falar, o time é bom jogar sozinho, não é bem assim. Quando o time é bom tem que saber gerir também, e o Zidane teve esses méritos, mas por que ele nunca mais treinou nenhum time? A gente não tem um parâmetro sem ser o Real Madrid, que entre outras coisas teve lá uma ajudinha, uma vez ou outra. Então, o que você sugere, Mário? Já falei várias vezes, eu não sei como é que é a situação de multa, de contrato, não sou o Comolli, não sou o Elkan. O meu sonho nesse momento, um treinador preparado, eu ia tentar o Enzo Maresca, que foi campeão do mundo com o Chelsea, que também jogou na Juventus, tem o mesmo perfil do Tudor, mas ele é mais preparado. Mas porque não adianta eu falar e não dar uma solução. Eu iria atrás do Maresca, é impossível, a multa e o caramba, eu sei. Mas eu tenho que dar uma satisfação quando eu falo que não quero mais o Tudor. Como eu falei no último vídeo, para colocar qualquer um, puxa o da base. Então, ragazzi, é uma situação complicada. Eu gostaria muito que o Tudor, da noite para o dia, começasse a treinar futebol, fazer o time jogar. E acho que vocês também gostariam. Gostaria muito, mas eu não acredito nisso. Mas como é um canal também de informação, nesse momento é o Tudor, vai ser o Tudor, mesmo se perder da Lazio. Agora, se perder de 5-0 amanhã e de 5-0 domingo, uma coisa é perder de 1-0, outra coisa é ser humilhado de maneira pesante, né? Por falar em base, que eu falei da base, o Rugani vai ter a sua renovação, teve a renovação. Não vou me opinar, porque, você sabe, eu acho ele um jogador ok para completar elenco, não para ser titular. Eu só não gosto quando ficam xingando jogador. E aí vem aquilo que eu sempre falo da coerência. O mesmo que xinga é o mesmo que cobra que a Juventus valorize a base. Posso não gostar do Rugani por excelência, mas é ele fazer o quê? Não é o pior dos zagueiros, mas está muito longe do nosso nível, tá? Então não vou aqui questionar se acertou ou errou. Aliás, para quem não sabe, e tem muita gente que não sabe, a Nest Gem, que é um acerto do Agnelli, é uma da herança. O Agnelli deixou herança boa e herança ruim. A Nest Gem, que foi uma joia, uma ideia muito boa do Agnelli. Ao contrário do que algumas pessoas falam, de que a Juventus não valoriza a base, ou que a Juventus não gosta da base, isso é gente que não sabe o que fala. A Nest Gem foi criada por duas razões. Para quem não sabe, vai saber agora. O primeiro motivo da Nest Gem é vender jogador. Tá surpreso? Não é igual no Brasil que necessariamente primeiro você sobe para jogar e depois vender, não. O objetivo é vender. É uma joia, vende, fazer dinheiro. Para quem não entendeu ainda, não é porque o Elkan é rico que ele vai pôr do bolso. A segunda coisa, se for muito acima da média e for disciplinado, é puxado para jogar no time de cima. Funciona assim na Juventus. Então quem não sabe, fala besteira, paciência. Sem querer ser presunçoso, eu não sou melhor do que ninguém, não é isso. Mas tem gente que não sabe o que fala. E deveria saber, porque deveria ter responsabilidade quando você lidar com um grupo de pessoas de internet, né? Como tem aí alguns perfis no Brasil que eu falei no último domingo.
um pouco mais de responsabilidade, porque você está lidando com tantas e tantas pessoas. Então, procura se informar antes de escrever bobagem. O primeiro objetivo é vender. Se o cara for muito acima da média e for disciplinado, sobe para jogar no time titular, ok? É assim que funciona. Ponto final? Não, faltou falar o quê? Faltou falar uma coisa boa. A Juventus vai jogar amanhã, temos duas esperanças, porque junto com o grupo tivemos o Miretti que já estava no Napoli. Cadê aqueles torcedores que falavam, estamos perdendo o Miretti para o Napoli? Fica caindo na conversa de jornalista, que disse que o Miretti estava com o pé no Napoli. Nunca teve com o pé no Napoli. A Juventus foi rígida. A Juventus falou, você paga 18 milhões ou não vai vender, ou não vai sair. E o De Laurentiis não pagou. Então o Miretti, hoje, junto com o grupo, treinou. E finalmente o Zegrova treinou. Zegrova é bom jogador, na minha opinião. Miretti e Zegrova podem aparecer como surpresas amanhã. E aí pode dar uma esperança, pelo menos a gente ter um time mais competitivo. É isso. Acho que agora sim, ponto final no Finestre Bianconera, diretamente de Roma. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço a todos vocês. Fiquem ligados, porque vamos ter novidades nos próximos vídeos. Sempre Forza Juve. Fino alla fine, e por enquanto é o Tudor. E por enquanto, pelo que eu sei, posso errar, claro que eu posso errar. Quem me informa pode errar. Mas pelo que eu sei, não teve contato com nenhum treinador, e nem Spalletti, nem Mancini, e nem Palladino, por enquanto, tá? Não caiam em notícias falsas, que vai sair um monte nos próximos dias. Ou senão, se você quiser cair de besta, é um direito seu. Tchau, ragazzi, ci vediamo.